Boa noite, eu sou o Tibério, vou apresentar mais um novo episódio da podcast LATEC. O entrevistado de hoje é o professor Evandro, Dr. Evandro, cirurgião torácico. Professor, boa noite, muito obrigado por senhor, ter aceitado participar do nosso programa, né? É uma honra que o senhor esteja aqui. E, primeiramente, eu queria que o senhor se apresentasse. O nome do senhor, qual é a sua especialidade, o que é que o senhor gosta de fazer fora da medicina. Que o senhor ficasse à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes e para os estudantes que estão acompanhando. Perfeito. Eu sou Evandro, né? Tenho 45 anos, sou paraense, certo? Sou formado pela Universidade Federal do Amazonas, fiz cirurgia geral pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus, e fiz cirurgia torácica no Hospital de Messejana, em Fortaleza. Sou cirurgião torácico de formação, muito grato pela essa profissão que eu acho muito bonita, muito necessária, vocês vão ver no decorrer do podcast. E nesse momento agradecer o convite, né, estar aqui para elucidar todas as dúvidas que tem da especialidade. Certo. Doutor, e primeiramente eu queria começar com a pergunta: o que seria a cirurgia torácica, né? Eu vi que é uma especialidade nova, né, entre aspas. Eu queria que você explicasse mais a sua experiência, o que seria a cirurgia torácica. A cirurgia torácica, ela é oriunda da cirurgia cardiotorácica. No passado, formava-se o cirurgião cardiotorácico, certo? E as patologias do tórax, de forma global, elas tinham um olhar mais privilegiado para o coração, certo? Devido à demanda do infarto e devido ao retorno financeiro. As sequelas que hoje a cirurgia torácica aborda, que principalmente as sequelas de tuberculose, elas não eram tão visualizadas, até pelo espectro do paciente, o perfil do paciente, né? Então, houve a necessidade de ter esse desmembramento das especialidades. Hoje no Brasil, se você quiser operar coração e aorta, você tem que ser o cirurgião cardíaco. Se você quiser correr o resto do tórax, e aí eu digo pulmão, diafragma, esôfago, pleura, mediastino e assim por diante, outras estruturas, traqueia, por exemplo, você tem que fazer cirurgia torácica. Então, ficou bem nítido no Brasil a diferença entre as duas especialidades. Ou se você quiser fazer coração e aorta, cirurgia cardíaca. O restante do tórax você vai para a cirurgia torácica. Entendi. Inclui trauma também? Inclui trauma, isso. A gente, na área da cirurgia torácica, quando aborda um trauma, a gente tem uma certa abrangência no coração, principalmente nos ferimentos penetrantes. Como envolve estruturas torácicas no ferimento penetrante, a gente também tem a habilidade de entrar na parte do coração e tentar resolver. O cirurgião torácico não teria expertise em fazer uma ponte de safena e uma correção de uma aorta de forma global. Ele não teria expertise nisso, mas o restante sim teria habilidade, principalmente no derrame pericárdico, a gente também consegue entrar nas estruturas cardíacas também quando precisa. Entendi. Doutor, como o nosso podcast é voltado para perguntas relacionadas à residência, eu vou começar essas perguntas focado nessa área, de acordo com a sua experiência, né, na residência de cirurgia torácica. E eu queria começar perguntando qual a duração da residência, se ela precisa de cirurgia geral como pré-requisito, qual a duração dela no total. Muito boa a sua pergunta. Como a cirurgia cardíaca leva 4 anos para se formar, o pessoal acredita que a cirurgia torácica também. Não, na verdade não. Hoje o pré-requisito de cirurgia torácica tem que ter 2 ou 3 anos de geral. Os protocolos, aí, o MEC, a cirurgia geral hoje são 3 anos, certo? Não são mais 2 anos. Então são 3 anos de cirurgia geral mais 2 anos de cirurgia torácica, certo? A cirurgia torácica tem subespecializações como as outras residências? Se sim, quais seriam? Não, a cirurgia torácica não tem subespecialidade dentro do tórax. O que você tem são aprofundamentos, tipo cirurgia robótica. Você consegue se aprofundar nessa área da cirurgia torácica e consegue fazer, né? Alguns procedimentos mais específicos de broncoscopia também são adendos que você faz, como o upgrade, como a ecoendoscopia.
Então, na verdade, não é uma subespecialidade, são adendos que você faz dentro da especialidade conforme a necessidade da região, certo? Não é toda a região. Por exemplo, cirurgia robótica. Nossa região aqui, ela não comporta um robô. Então, nós não temos estruturas para fazer cirurgia robótica. Seria excelente se nós tivéssemos essa estrutura aqui para fazer esses procedimentos robóticos. Entendi. E doutor, de acordo com a sua experiência na sua residência, como era a divisão de funções do R1, do R2? Muito importante a sua pergunta, e até eu sou um diferencial na residência do Messejana. Por quê? Quando eu entrei para fazer residência, quando eu entrei para ser R1, eu não tive R2. Então eu fui R único, certo? Quando eu virei R2, no Hospital de Messejana são 2 por ano, não entrou nenhum R1. Então eu fui R1 único e R2 único, certo? Há uma vantagem de você conseguir operar tudo, mas há uma desvantagem da sobrecarga de trabalho. Carga horária não existe. Você está ali, você operou e você tem que cumprir aquele procedimento, aquele acompanhamento que o paciente exige. E o próprio preceptor sempre gosta de que, quando você está na época da residência, que você incorpore o paciente como seu familiar, que você dê todo o retorno, porque você estava ali para aprender junto com o preceptor lhe ensinando. Então você tem que absorver tudo. E prescrição de domingo a domingo, e não tinha tempo não. Nem sobreaviso, viu? Os sobreavisos eram todos meus. Entendi. Porque nós temos geralmente uma divisão de função nas outras residências, né? Geralmente o R1 fica com a parte mais burocrática, o R2 começa os procedimentos e o R3 fica na hierarquia mais em cima desses dois, responsável por esses dois, o R1 e o R2, né? Então, na experiência do senhor, o senhor foi todos, né? O senhor fez desde a parte burocrática até os procedimentos. Exatamente. Então, da parte de ensino, a parte de estudo e essa parte toda, não tive um companheiro para dividir as responsabilidades ou um R mais para dividir as responsabilidades. Foi R1. Geralmente, toda subespecialidade ela divide funções. O R2 vai para cirurgias maiores, o R1 fica para cirurgias menores. Isso é uma divisão clássica de toda a residência de subespecialidade. Entendi. E o senhor acha que hoje em dia ainda está com esses problemas? Foi melhorando a sua experiência? O senhor ainda tem contato com a residência do hospital, o seu trabalho? A residência do Hospital de Messejana, após a minha saída, ela incorporou o transplante de pulmão. E a visibilidade da residência via nacional, ela aumentou muito. E hoje, praticamente, não existe nenhum ano sem 2 residentes, certo? Então, a residência hoje é toda preenchida com 4 residentes, 2 R2 e 2 R1s. Ótimo. E, professor, quais seriam os procedimentos mais comuns durante a residência? O nosso dia a dia, hoje, é a doença pleural. Praticamente 70% a 80% do dia a dia do cirurgião torácico é a doença pleural, que é o derrame pleural e assim por diante. Mas nós entramos muito também nos casos de hérnia diafragmática, o próprio câncer em si do pulmão é muito frequente, o esôfago é uma área disputada entre a cirurgia torácica e a cirurgia do aparelho digestivo, certo? As doenças de traqueia também, mas o dia a dia mesmo da cirurgia torácica é a doença da pleura. Certo. Existem alguns procedimentos em comum com cirurgiões de cabeça e pescoço, ou é uma divisão bem... A cirurgia torácica ela tem uma interferência de outras especialidades, sim. Nós temos a cirurgia oncológica, que por ser uma cirurgia que tem o fator oncológico, o cirurgião oncológico também pode entrar. A cirurgia do pescoço, a traqueia, o cirurgião de cabeça e pescoço também pode entrar. A cirurgia do aparelho digestivo, o esôfago, as hérnias de hiato também pode ter a interferência do cirurgião. Então, a área do tórax é um pouco disputada por outras especialidades, sim. Certo. Professor, quais os procedimentos que o senhor diria que tem a maior complexidade dentro da cirurgia torácica? De forma geral, as ressecções pulmonares, elas são mais delicadas. Mas nós temos uma cirurgia muito complexa, né, que é a cirurgia do mesotelioma pleural.
onde tudo que é o mesotelioma, na verdade, é um tumor de pleura, de origem pleural. E é uma cirurgia grande. Dentro da nossa cirurgia ela é mais complexa e é maior. Por quê? Porque como tem o envolvimento da pleura, nós temos toda a pleura parietal que tem que ser ressecada, nós temos tudo que está em contato com a pleura visceral. Aí nós temos diafragma, pulmão e pericárdio. Então acaba sendo uma cirurgia muito extensa, porque a cura ela depende dessa ressecabilidade. Então provavelmente a cirurgia maior da cirurgia torácica seria isso. Mas temos as lobectomias, temos as pneumonectomias, as ressecções de tumores de mediastino, as traqueoplastias, que são as estenoses traqueais, são cirurgias bem abrangentes, sabe, dentro do dia a dia do cirurgião torácico. Entendi. Professor, como seria a rotina do cirurgião torácico já com a residência encerrada? Pergunto no sentido de um cirurgião torácico trabalha só com plantão, ele pode ter consultório, como é que é essa divisão? A especialidade de cirurgia torácica é um pouco ingrata, né? Ninguém acorda hoje, eu vou no cirurgião torácico, né? Isso aí é uma realidade que a gente tem. Então a gente acaba sendo contra-referência do médico que atende, certo? Esse paciente ele vai entrar principalmente pelo pneumologista, mas tem um médico clínico que foi aluno da gente, que conhece o caso, que sabe encaminhar, certo? Então, praticamente o ambulatório, o consultório do cirurgião torácico ele é pouco, ele é muito restrito. Geralmente ele é contra-referência. O nosso dia a dia é dentro de um hospital, certo? Sempre mais frequente dentro de uma UTI, onde a gente se sente mais necessário. Entendi. E como você enxerga essa função daqui a médio e longo prazo, daqui 5, 10 anos? Você acha que o cirurgião torácico vai ter mais ênfase nessas áreas ou vai continuar como está? Como é que o senhor enxerga isso? A cirurgia torácica, devido a essa competitividade de outras especialidades e também devido a estar muito relacionada ao hospital público, o privado é muito difícil. Por quê? Custo de material. O custo é muito alto. Segundo, a maioria dos pacientes dependem de diária de UTI, né? Então, a diária de UTI hoje para um paciente no hospital público está dando R$12.000. Imagina uma diária no hospital privado. Então, o custo cirúrgico é muito alto. Então, praticamente, esses pacientes eles procuram um serviço público, um hospital público. Então, hoje, só a nível de curiosidade, ao nível do estado do Ceará, nós somos somente 22. Desses 22, 20 estão em Fortaleza, um aqui na região norte, abrangendo Sobral, e um no Cariri. Então ela não é muito atrativa pelo custo, certo? E pelo fato de procedimentos particulares ser muito inviável do ponto de vista financeiro. E a gente está ali competindo com os convênios, que é onde entra a renda financeira do privado, seriam os convênios de saúde. Entendi. E alguns procedimentos que seriam do cirurgião torácico nessas áreas que não tem ou tem muito poucos cirurgiões, ele é encaminhado, como é que é feito, ou é feito por outro especialista, por um colega? A cirurgia torácica ela tem uma vantagem de o cirurgião torácico ter um certo receio de entrar pela complexidade, certo? O cirurgião torácico não trabalha muito na emergência, na linha de frente, como o cirurgião geral. E graças a Deus, 97%, digamos, dos traumas torácicos, todos vão se resolver com uma drenagem no imediato. A longo prazo pode precisar de um procedimento a mais, de uma decorticação pulmonar ou algo diferente, mas grande parte é resolvido pela cirurgia geral, pelo dreno torácico. Entendi. E professor, voltando à sua experiência, né, na residência, queria que o senhor me dissesse quais foram as suas maiores dificuldades que o senhor enfrentou durante a residência, né? O senhor já tinha contado a questão de ser o R único, né? Mas se o senhor puder falar outras experiências que o senhor passou, que teve, assim, que o senhor acha que foi marcante de nível de dificuldade durante a residência? O início da residência, a gente se depara com cirurgias mais longas, coisas que na cirurgia geral a gente não aborda muito. Então, tempo, 4, 5 horas, às vezes 6, 7 horas, dependendo do procedimento, como a cirurgia do mesotelioma. Então, o tempo é crucial. Aí você vai se adaptando, entendeu?
As cirurgias em si, você vai pegando gosto, vai criando coragem, vai se adaptando através dos preceptores. Então, assim, isso aí é uma fase de adaptação. Dificuldades eu não vejo. O tempo cirúrgico você consegue se adaptar conforme o número de procedimentos que você vai fazendo. Teve algum caso específico que o senhor consegue lembrar de nível de dificuldade, ou então que marcou o senhor durante a residência, positivo ou negativo? As complicações cirúrgicas, os sobreavisos que a gente tinha que voltar para reoperar sempre são marcantes, né? O fato de você ter que voltar, porque o paciente sangrou, isso sempre chama a atenção, né? O fato de ter feito uma cirurgia, que você fechou o paciente e de repente teve que voltar para uma complicação cirúrgica, chama muito a atenção. Como eu tive a vantagem, que é uma desvantagem por fato de ser R único, mas a vantagem é que eu estava operando diretamente com o preceptor, então isso facilitava muito diminuir o risco de complicação, certo? Então, a proximidade com o preceptor, de ele identificar, sabe, não vai por aí que você vai ter problema, vá por aqui, cuidado, um alerta a mais, isso foi uma vantagem de diminuir o risco de complicações, mas claro, toda residência sempre tem. Com certeza. Doutor, o senhor tinha falado já anteriormente a questão da carga horária, mas eu queria perguntar se o MEC ou então o hospital estabelece uma carga horária máxima, semanal, e se esse limite na prática é respeitado, porque a gente fez outras entrevistas, né, com os outros professores, e os dois ambos falam que as residências de cirurgia geral e subs geralmente ultrapassam o limite semanal. Eu queria saber se isso acontece também na cirurgia torácica. Os procedimentos cirúrgicos, eles envolvem prática. Quanto mais se pratica, mais habilidade você tem. Hoje o MEC bate muito nessa questão da carga horária semanal, certo? Mas isso não é uma obrigatoriedade. Se você quer aprender mais e aprofundar mais seu conhecimento, para que depois, quando você sair com mão para resolver os problemas de forma mais fácil, certo? Você precisa operar mais. Na cirurgia, esse tempo ele é um pouco ingrato, 60 horas semanais. Esse é o meu ponto de vista. Quanto mais procedimentos você fizer, mais apto, mais habilidoso você vai estar. Então, eu acredito que quanto mais dedicação você tiver para a residência, com certeza o seu índice de complicação quando você sair da residência vai ser menor, porque você vai ter mais habilidade. Mais preparo. Então, mais preparo. Aproveite seu tempo. A residência é pouco tempo. Você vai perceber isso quando você sai. E quando você sai, você não tem mais o preceptor, né? O cirurgião torácico é você não é mais R1, né? Exatamente. Você sente falta, garanto a vocês. Entendi. Doutor, como o senhor enxerga o mercado de trabalho do cirurgião torácico hoje e como o senhor enxerga daqui a médio prazo, daqui a 5, 10 anos? A cirurgia torácica é extremamente necessária onde você tem UTI. Existem muitas complicações, principalmente pneumonias, pacientes entubados, complicações de traqueostomias. Então, o local que tiver UTI, um dia vai precisar do cirurgião torácico. Quanto mais leitos de UTI tiver, mais necessidade do cirurgião torácico vai ter que ter no serviço. Certo? Não é um pré-requisito, só abre UTI se tiver cirurgião torácico na retaguarda. Isso não é um pré-requisito, mas em algum momento ele vai ser necessário, sim. Na prática, precisa do cirurgião torácico, né? Sim, precisa. Mediastinite, uma complicação grave que acontece no paciente internado, principalmente pacientes com complicação grave em UTI, se não tiver um cirurgião torácico, infelizmente, a complicação é grande. O senhor me falou que aqui no Ceará são 22, não é isso, cirurgião torácico? Ou considera esse número ok, baixo, muito baixo, necessário? Nas cirurgias maiores, principalmente na cirurgia torácica, é muito confortável se operar de 2, né? Então sempre vai ser necessário ter outro aqui na região norte, assim como no Cariri, que só tem um. A gente sabe que o fluxo de hospitais e a demanda de hospitais privados em Fortaleza é muito grande e comporta esses 20 cirurgiões. É claro que quanto menos cirurgião, melhor o retorno financeiro para o grupo que está lá. Entendeu? Se você for fazer uma pergunta para alguém de Fortaleza e dizer aqui cabe mais cirurgião torácico, é claro que ele vai dizer que não, porque o retorno financeiro dele pode
pode cair. Mas se você me fizer essa pergunta aqui para Sobral ou para o colega que está no Cariri, o Dr. Moisés, precisa de outro torácico? Com certeza precisa, com certeza. Porque cirurgião torácico único, até para abrir um serviço para funcionar 24 horas, é impossível, né? A gente sabe que é impossível. Então, sempre vai precisar de outro para ter um retorno, para estar ali na retaguarda, entendeu? Tem um descanso, tem a família, certo? Então, você precisa de um pouco de tempo a mais para isso. Então, é muito pouco. Hoje mesmo eu estava, inclusive, conversando com o professor no HIN e ele falou que a cirurgia torácica, a dificuldade de operar na HIN é porque realmente só tem um, né? Cirurgia, geralmente, é necessário 2 ou mais cirurgiões, né? Então, isso que o senhor falou realmente faz sentido. Eu acho que deveria ser mais dispensado, assim, né? Pelas regiões. A gente tem que considerar o custo, né? Então, entendeu? Quando você coloca um serviço de cirurgia torácica, quando você tem um cirurgião torácico, você tem que entender que tem um custo do paciente. sim. E o material, insumo, que o material não é barato. Então você precisa, além de, não é só contratar, você precisa de material. E os materiais às vezes são de alto custo. Entendi. Professor, tem alguma coisa que o senhor queira falar? Nós encerramos as perguntas, mas se o senhor quiser falar alguma coisa, alguma deixa final, pode ficar à vontade. Agradeço o convite, sempre é importante a gente estar explicando o que é a especialidade. Eu fico muito feliz aqui em ser convidado para explicar o que é a cirurgia torácica. Tem muita coisa a mais para falar, muitas patologias, trauma torácico, as infecções do dia a dia, para explicar para o estudante que está aqui acompanhando o podcast, entendeu? Para entender o que é mais. Fiquem à vontade no próximo convite para a gente tentar abranger essas áreas mais específicas, né? É importante para o estudante de medicina saber o que é a cirurgia torácica. E isso é o que eu tenho passado, porque nem todos os cursos de medicina têm um cirurgião torácico que faz parte da cadeira. E o INTA faz isso. E a gente está ali para explicar não só as patologias do tórax, para o entendimento de forma global o que o tórax interfere no paciente doente de forma global, certo? Um paciente na UTI, qual a repercussão, não para você ser cirurgião torácico, sim para você estar ali dentro e entender mais a patologia que envolve o tórax. Professor, pois muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A sua presença enriquece a nossa liga, né? A nossa liga de habilidades cirúrgicas. Então, eu agradeço por o senhor ter disponibilizado esse tempo para estar conversando com a gente sobre a residência. E boa noite, muito obrigado. Obrigado pelo convite, boa noite a todos.